Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo sobre opções. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro. No dia de hoje a gente vai dar andamento ao nosso segundo programa com foco mais avançado, né? A gente fez uma divisão, nas segundas-feiras a gente vai fazer um bate-papo, tem feito um bate-papo com um conteúdo um pouco mais básico, e desde a semana passada a gente vem fazendo às quintas-feiras um programa com conteúdo mais avançado. Então a gente vai ver algumas estratégias um pouco mais complexas e vamos ver todo o conteúdo tradicional normal de opções, mas sempre utilizando uma linguagem um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais rápida, fazendo alguns tipos de relações entre gregas, entre variáveis, que a gente não costuma fazer no dia mais básico. De qualquer maneira, se as pessoas que estão assistindo forem pessoas um pouco menos avançadas, de nível intermediário, fiquem à vontade, está aberto aí o chat para perguntas, para questões, para comentários, e é muito mais interessante, fica muito mais legal o nosso bate-papo quando a gente tem mais gente interagindo e não fica só um monólogo, né? Não fica só eu conversando com vocês. Muito bem. A gente já tem alguns comentários aí do Ivan, do Tobias, o Márcio já postou pra gente as volatilidades, e a gente vai fazer um pequeno comentário primeiro sobre como anda o mercado e depois a gente vai entrar no assunto em questão aí, que são as opções, a volatilidade, como andam as taxas, como andam as operações estruturadas. E a gente tem duas operações avançadas que a gente vem acompanhando pelo menos desde a semana passada. A primeira é uma estratégia de Delta Hedge em Vale. Essa estratégia de Delta Hedge em Vale é uma estratégia apenas com opções, a gente não usa o papel, e a gente vem carregando desde o mês de novembro. Fizemos no mês de novembro, depois no mês de dezembro, no mês de janeiro, e agora a gente já está com o vencimento B em aberto para fazer uma rolagem provavelmente na semana que vem. Muito bem, depois do Delta Hedge, na semana passada nós montamos uma estratégia de compra de volatilidade, um boi, né? Essa estratégia está montada, ela está na planilha, a gente simplesmente montou para mostrar como é que funciona e para mostrar quais são os resultados, se o mercado fica parado, se o mercado anda. Então as estratégias, elas não têm o objetivo de gerar um lucro e de mostrar como a gente é capaz de fazer estratégias lucrativas com opções. Isso a gente também vai se esforçar para tentar mostrar, se de fato a gente for. Mas serve principalmente as estratégias, ainda mais essa estratégia de compra de volatilidade, para mostrar como monta, por que monta, onde perde dinheiro, aonde ganha dinheiro. Isso é mais importante, ou é tão importante quanto simplesmente ficar se exibindo aí, mostrando operações com lucro e depois ficar contando vantagem disso. O objetivo é a gente aprender todos os tipos de estratégia, porque a gente sempre tem uma estratégia ideal para cada momento de mercado. Com relação ao mercado, a gente continua acima do suporte de 60 mil pontos e continua aí nessa faixa dos 64 mil. Boas notícias saindo aí pelo mundo todo. O Bernanke veio hoje fazer um discurso lá no Congresso, fez um discurso um pouco mais duro. Isso não é ruim, porque se até os controladores de política monetária dos países com problema estão falando de maneira a diminuir as expectativas, a não ser tão otimista, significa que já não há tanta necessidade de se colocar panos quentes, de se ficar fingindo que não há crise, né? Então o Bernanke hoje falou do problema da dívida americana que está crescendo, e isso é bastante interessante. Fora isso, a gente teve um dia de realização parcial, o mercado está fechando praticamente 0 a 0, e isso é algo natural, saudável. É melhor um mercado que sobe aos poucos do que um mercado que sobe de uma vez só e acaba não dando oportunidade para a gente ganhar dinheiro nas variações.
Muito bem, feito o meu curtíssimo comentário sobre o mercado, vamos agora mostrar como andam as operações, mostrar como anda a volatilidade, como anda o preço das opções, e depois, se alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta sobre alguma empresa especificamente ou alguma estratégia, fica à vontade. O Tobias deixou um comentário, ele está dizendo que a volatilidade da OGX subiu muito, né? Subiu bem. É verdade, principalmente a histórica, a implícita não subiu tanto, vamos dar uma olhada na implícita daqui a pouquinho. E ele está dizendo que ele se deu mal, ele se lascou porque desmontou a compra de volatilidade de OGX um dia antes dela subir. Puxa, isso acontece mesmo. O mais importante é aí a gente ir aprendendo. Eu acho que uma das melhores coisas que eu aprendi nos últimos anos, eu acho que eu e o Leandro aprendemos meio junto fazer isso, o Leandro Rucha, é o tal do múltiplos lotes. Ele me ensinou bastante sobre operação com múltiplos lotes e eu ensinei bastante para ele sobre volatilidade. E eu acho que usar múltiplos lotes é muito legal para qualquer tipo de estratégia. Não simplesmente o balanceamento, que é a estratégia que leva mais a sério a divisão em múltiplos lotes, mas qualquer tipo de estratégia, mesmo estratégias com opções, é muito importante fazer entradas e saídas parciais com múltiplos lotes, o máximo que você puder. Lógico que se você tiver uma quantidade financeira baixa, um tempo para operar na bolsa pequeno e o teu custo operacional for alto, não vale a pena ficar dividindo seus lotes em 1000 lotes, em 10 lotes, em 50 lotes, porque vai custar caro e você não vai conseguir controlar. Então, o mais importante mesmo é você tentar usar os múltiplos lotes dentro das suas possibilidades, porque a concentração ela ajuda, porque deixa tudo mais barato, você concentra numa coisa só, fica mais fácil de operar, mas a diversificação sempre é mais vantajosa em termos de risco, né? A concentração é mais vantajosa em termos de lucro e a diversificação é mais vantajosa em termos de baixar o risco. E o Tobias está dizendo que o mercado tem todo dia, lógico, todo dia a gente tem mercado. Isso é uma frase que eu já escutei bastante na minha vida e sempre que eu escuto eu reforço a importância desse tipo de ensinamento. Todo dia vai ter mercado amanhã, depois de amanhã, daqui 20, 30 anos, a gente vai continuar tendo mercado. Gente, vamos então tirar a minha cara, que provavelmente já cansou, e vamos colocar a planilha de opções para vocês começarem a acompanhar aí o nosso bate-papo. Deixa eu só alterar aqui a planilha para vocês enxergarem direitinho. Aí eu já faço a alteração. Opções. Petro B. Ótimo. Tá aqui. Então, segue a nossa planilha. Vamos aumentar esse zoom. Vamos aumentar um pouquinho do zoom para que a gente consiga enxergar, senão fica tudo apagado. E está aqui a planilha. Muito bem. O que a gente tem de interessante na planilha? A Petrobras, a Petro fechando a 24,53, ela estava muito mais alta ontem foi um dia de bastante alta. O mercado abriu, a Petro chegou a estar trabalhando num preço também bem mais alto hoje e depois corrigiu, voltou para 24,50. A Petrobras ela é uma empresa meio pesada mesmo, a cotação dela dá uma pesada, ela é meio travada até pelo tamanho, por ser uma empresa com gestão pública, mas de qualquer maneira, para gente que faz trava de baixa, fora do dinheiro, trava de alta dentro do dinheiro, para gente que faz estratégias de venda de volatilidade, ela não escapar de uma vez só e ir embora, até que não é um mau negócio, até que pode ser um bom negócio. Muito bem, o Tobias está dizendo o seguinte: o Teta estava me matando, bateu no meu stop, fui lá e executei. Tobias, um conselho: quando você compra volatilidade, eu já te falei isso, você já deve saber, é mais para o resto do pessoal que está acompanhando. Quando você compra volatilidade e você não tem uma expectativa de que
essa volatilidade vai subir amanhã ou depois de amanhã, não tem nenhum sinal, não tem nenhum evento corporativo para acontecer, o que você pode fazer é montar estratégias de compra de volatilidade mais longas. Então, ao invés de você comprar volatilidade na B, que está para vencer, você pode comprar volatilidade na C, porque aí o θ dela é bem mais lento e o vega é bem maior. Você tem muito mais vega, muito menos gama negativo e muito menos gama positivo, mas também muito menos θ negativo, o que é uma boa. A Babi está dizendo boa tarde, Babi, e vamos lá voltar aqui para a tela das opções. A volatilidade histórica de Petrobras em 27,72, e a gente tem a maioria das opções do vencimento B trabalhando na faixa dos 31%, tá? Possivelmente por conta das grandes variações que a gente teve nos últimos 2-3 dias, a volatilidade da Petro deu uma subida. E é sempre uma boa notícia, principalmente quando a volatilidade sobe sem crise, né? Simplesmente por conta das variações. Lembra que eu já falei para vocês mais de uma vez que chega uma hora que a volatilidade não tem muito mais para onde cair. Ela começa a trabalhar na faixa dos 20 e pouco, depois ela cai para 20, aí ela sobe de novo, mesmo que a volatilidade não suba tanto, porque a gente tem uma relação de simetria muito interessante com a volatilidade, porque ela não pode ir abaixo de 0. Então, se ela está com 19 e se ela cair para 10% de volatilidade, a volatilidade vai cair 50%. É algo muito, muito difícil. E ao mesmo tempo, se ela está a 20%, ela pode subir infinitamente para 40, 80, 120, 200. Então, para cair, a volatilidade cai rapidamente até um certo ponto, que é 20 e poucos por cento de vol. Depois disso, ela já não cai mais tão rápido, por mais que o mercado fique parado. E isso é um conhecimento que nos economiza muito stop e nos ajuda bastante. O Nabirazé, eu não consigo ler isso aí, é Naberezene, acho que é isso, desculpa. Naberezene diz o seguinte: comecei a me preocupar com a Light, a Light 3 está demorando para voltar. Olha, eu não acompanho a Light, mas daqui a pouquinho eu posso dar uma olhada no balanço dela, só para ver se é uma empresa que anda tendo bons resultados ou não. Então já vamos dar uma olhada na Light daqui a pouquinho. Se eu esquecer, por favor, Nabereze, me lembra para eu fazer a Nabereze. Acho que é isso. Me lembra para eu fazer a sua análise daqui a pouquinho. Gente, volatilidade de Petro B22. A B22 ela é de preço de exercício 21,66. Ela está com 44, 48 de vol, só que ela já tem 96% de delta. Então, mesmo com uma vol alta assim, a taxa fica magra, 0,42 de taxa. Lembrando que falta 7 dias para o vencimento. Então, está muito perto mesmo, está muito curto. Eu acho até não, provavelmente nós vamos fazer a rolagem do Delta Red hoje, porque faltam só 7 dias para o vencimento. Muito bem. A B23 está com 32% de vol, já é uma vol mais equilibrada, mais próximo da realidade. A Petro B23, o prêmio dela está 1,83, ela é R$2, R$1,70 mais ou menos dentro do dinheiro. O vol dela, o delta dela também está alto, 92,25, porque ela é bem dentro do dinheiro, porque está perto do vencimento. Taxa de 0,48 no período. Mesmo que ao mês fique uma taxa um pouco mais legal de 1,46, não vale muito a pena por causa da corretagem. Vai pagar a corretagem para entrar na taxa hoje e depois vai ter que sair daqui a pouquinho. A Petro B24 está custando 1,10. O strike 23,66. A volatilidade dela 31,18. O delta dela na faixa de 78%. O gama fica bem nervoso, né? Tanto o gama da 24 quanto o da 26 estão na faixa de 23%, e o gama da B25 está extremamente
alto com 31%. Então a B24 está custando 1,10, ela é R$1 dentro do dinheiro, ela está pagando uma taxa de 0,98 no período. Eu acho que entrar em operação de taxa essa hora não se justifica. 2,97 é a taxa dela ao mês e uma proteção de 4,48 no período. Uma bela estratégia, viu? Gostei dessa estratégia. Para quem vai fazer uma operação com volume grande, em que a corretagem de 15,99 ou até a corretagem de R$32 para entrar, porque tem que comprar o papel e vender a opção, são duas corretagens, não seja muito significativa, seja algo pouco importante, acho que vale a pena então fazer a estratégia eventualmente, mas aí daqui a alguns dias vai ter que desmontar ou deixar exercer. O que mais? Nós temos a B25, a B25 está 39 centavos, volatilidade de 30%, 43% de delta, né? Ela é uns 40 centavos fora do dinheiro, então o delta dela é abaixo de 50, pagando uma taxa de 2,86, mas aí você teria que ser exercido a 24,83, que aliás não é nada difícil. Interessante também essa taxa de 39 centavos na opção Petro B25. Que mais, gente? Vamos agora na Petro C. Enquanto a gente vai na Petro C, vamos responder aí e comentar algumas coisas que estão sendo ditas no chat. O pessoal que está assistindo o vídeo depois, né? Está assistindo o vídeo depois da gravação, que não está assistindo online, a gente lê o nome das pessoas que fizeram a pergunta e também lê a pergunta alta para poder acompanhar o bate-papo. O Tobias está perguntando se na planilha, se a forma do Black & Scholes usa dias úteis ou corridos. Tobias, no mercado financeiro brasileiro, a gente tem uma regra que é usar dia útil e taxa exponencial. Se a nossa taxa de juros cair muito, tipo uma taxa americana, aí a gente nem precisa tanto usar a taxa exponencial nem o dia útil, porque um dia mais, um dia menos não faz tanta diferença. Mas hoje faz bastante diferença, então a gente vai usar sempre o dia útil e a gente sempre vai usar a taxa exponencial, a taxa não linear. Eu estava brincando ontem no nosso bate-papo sobre long and short, né, e outras estratégias. Aliás, estou convidando para quem não assistiu começar a participar do programa de quarta-feira também, que é sobre estratégias quantitativas, é um outro ponto de vista de mercado. Eu estava brincando que todos os nossos bate-papos eu vou contar uma história. Então, a história de hoje é sobre os dias úteis. É sobre principalmente o Excel. A gente tem uma relação de amor e ódio com o Excel, principalmente quem trabalha com número, né, que trabalha com número há muito tempo, que é muito interessante. A gente tem uma planilha escondida aqui dentro dessa planilha de opções, tem uma planilha escondida. Se você clicar com o botão direito em qualquer planilha, você vai ter uma possibilidade de reexibir. Aí se você clicar vai aparecer uma planilha. Essa planilha se chama feriados. Se você der OK, vai aparecer uma planilha chamada feriados. Sabe o que é essa planilha? Ela é a planilha de todos os feriados até 2031. Até 2031 a gente tem todos os feriados já marcados aqui. Quando há alguma mudança por causa de um carnaval que vai ser alterado ou algum tipo de feriado novo, aí a gente pode, deixa eu ocultar aqui, aí a gente pode até alterar a planilha. Mas sabe há quanto tempo que eu uso essa técnica de ter uma planilha oculta chamada feriados e usar uma equação chamada dias úteis, aliás, dia trabalho total, que é essa planilha que está aqui nos dias úteis, ó. Se você olhar aqui tanto no C7 quanto no C5 da planilha Petro C, você vai ver que tem uma equação lá chamada calcula dias úteis. Quando a gente era moleque, tinha 18, 19 anos, ela chamava dias úteis total. E o que ela faz simplesmente é pegar o número de dias corridos, tirar os feriados, os finais de semana, você coloca a tabela de feriados inteira para ela tirar os feriados e ela traz para você o número de dias úteis. Então isso é uma malandragem interessante para quem trabalha com Excel. Gente,
Vamos lá ver a planilha. O Márcio diz assim, ainda tem essa que eu fiz, é melhor pois não usa complementos. Verdade, essa nova função aí foi o Márcio que inventou. O Ivan tem uma pergunta, ele diz assim, Roxo, o que é melhor em operação de taxa que deu certo? Desmontar ou deixar exercer? Depende, Ivan, do que você vai querer fazer com a grana, tá? Na corretora Banif Invest, você não é penalizado pelo exercício. Eu vou repetir. Na corretora Banif Invest, você não é penalizado pelo exercício. Na maioria das corretoras, você paga a taxa cheia para ser exercido. Aqui no Banif, não. Você paga R$ 15,99 como qualquer outra ordem. Então, independe se você vai deixar exercer ou se você vai fazer a rolagem. Nesse sentido, a rolagem só se justifica se você vai continuar comprado no papel e se você quer simplesmente recomprar a opção que você está vendido e lançar uma nova opção. Se não, se a sua ideia é meter a taxa no bolso e pensar o que vai fazer com essa grana calmamente com o dinheiro no bolso, aí deixa exercer. Você vai pagar um pouco mais de custos porque o exercício ele acaba tendo um emolumento mais caro porque tem o volume do papel. Mas acho que justifica esse custo adicional, que não é um custo muito grande, porque você não precisa fazer as operações de compra de uma, venda da outra, que pode dar um erro operacional, que você pode acabar descasando a operação e acabar tendo algum problema operacional. O problema operacional, o risco operacional é uma coisa muito séria. Eu estava relendo o nosso manual de risco aqui da empresa e a gente tem umas 2 ou 3 páginas falando de risco operacional. A semana passada a gente estava falando de um prejuízo que eu tive em 2007, que eu quebrei, perdi todo o dinheiro que eu tinha. Em 2004, eu também quebrei. Eu perdi, mas eu tinha muito menos dinheiro, eu tinha bem pouco dinheiro, então até que não foi tão perigoso. Eu perdi R$80 mil, era uma boa parte do dinheiro que eu tinha com uma operação. Eu fui vender uma opção, coloquei uma quantidade errada e perdi R$80 mil no meu bolso. Então, é muito importante a gente levar em conta o risco operacional. Levar em conta não correr riscos operacionais que não tenha necessidade. O que mais? Vamos ver aqui. A Fabiano está dizendo assim, Roxo, manda a Banif colocar a palestra de ontem no YouTube. Não pude assistir e eles ainda não colocaram. TG, manda um e-mail lá para a galera do Banif, por favor, vê como é que é essa tarefa e vamos fazer a gente mesmo, porque os chats não estão lá. Os últimos chats de opção também não estão postados. Viu? Pede lá então, por favor, para a gente poder postar todos os nossos bate-papos. O que mais? O Speed está dizendo assim, Roxo, EM. Quem quer exercer paga corretagem fixa também. Sim, no Banif é assim. Quem quer exercer paga corretagem fixa também. É uma corretagem só, tá? O L. Jones está dizendo assim, ao ser exercido você paga a corretagem na venda da ação e a opção vira pó. Na verdade ela não vira pó, ela é exercida. Então ela se torna o papel. Então ela não acontece nada com a opção. A opção ela simplesmente ela é exercida, é isso que acontece. Então não tem corretagem na opção, essa aqui é a pergunta. Ou seja, só paga uma corretagem. Isso, só paga uma corretagem sim. Legal. Vamos voltar para a nossa planilha de taxa. Petro C, falta 30 dias úteis, para o vencimento da Petro C. A Petro C 22 está 3,22. Ela tem um strike de 21,66. O L. Jones está confirmando que é isso mesmo. L. Jones, eu leio alto as perguntas e acabo respondendo junto com vocês, porque quem está assistindo o vídeo no YouTube depois não tem acesso à pergunta, por isso que eu leio alto. Petro C22, strike 21,66, 29,23 de vol, as vols da C estão bem mais baixas,
Vocês se lembram, a gente já falou mais de uma vez que quando tá para vencer uma opção, as volatilidades ficam meio malucas, é o que aconteceu também, né? Ficam mais sensíveis ao que aconteceu no vencimento B. Esse vencimento C está um pouco mais adequado em termos de vol. A C22 tem 91% de delta, ela está pagando uma taxa de 1,64 no período, o que dá uma taxa pequena ao mês, 2,87 de VI, ela é bem dentro do dinheiro, 35 centavos de VE, e é por isso que a taxa ao mês é de apenas 1,15. Talvez não valha muito a pena. A proteção é que é interessante, 13% de proteção. A Petro C23 está com uma vol bem mais baixa, 26,05 de vol. A alegria de pobre dura pouco, né? As Bs estão com uma volatilidade boa, mas as Cs não estão. 2,17 de prêmio. O strike 22,83. 83% de delta. E uma taxa ao mês de 2,10, o que dá uma taxa de mais ou menos 1,50 no período, contra uma proteção de 8,85. Também não é aquele tipo de operação que salta aos olhos, assim, que dá até água na boca. Não, a taxa não está tão boa assim não. Petro C24 está 1,44. O strike dela é 23,83. A volatilidade 26,06. Lembrando que essa daqui, ó, que é a Petro C26 e a Petro C25 são as opções no dinheiro. É por isso que elas têm uma volatilidade um pouco mais baixa e o delta próximo de 50%. Petro C24 então está com 69% de delta, a taxa no período de 3,20, a taxa ao mês de 2,23 e uma proteção de 5,87. A Petro C25 está 77 centavos, R$ 25,00 é o preço de exercício. Ela ainda é dentro do dinheiro, 25,94 de vol, 47 é o delta, 5,44 de taxa no período. Aí já é uma taxa mais legal, mais interessante, 3,78 ao mês. Tanto a C24 quanto a C25 estão com taxas bem interessantes. A C24 é aquela que tem uma proteção maior do que a taxa, uma proteção de 5,88 contra uma taxa de 2,39. Já a C25 é um pouco mais agressiva, ela paga uma taxa de 3,78 e ela te protege em 3,15. Então ela é para o sujeito que está um pouco mais otimista com o mercado, o que não está difícil, porque a gente teve um mês de janeiro muito legal. Você anda pelas corretoras aí, eu andei visitando um pessoal, você vê até uns sorrisos nas mesas de operação, você vê o pessoal trabalhando, eu andei vendo até gente apregoando em pé no telefone, o que eu não via fazia um certo tempo de tanto desânimo. Petro C26, 46 centavos, 25,76 é a volatilidade, 33,51 de delta, 7,57 de taxa no período e uma taxa de 5,22 ao mês contra uma proteção de 1,88. Por quê? Porque essa é a primeira opção fora do dinheiro e para você ganhar esse 5,22 ao mês, para você abocanhar essa taxa, a opção tem que dar exercício. Depois a última que nós vamos ver é a Petro C27, ela já é bem fora do dinheiro, ela está 19 centavos, ela de fato é de R$ 27,00, talvez, né, ou muito provavelmente para um lançamento coberto não valha a pena, mas eu acredito, deixa eu colocar o meu MSN aqui do lado direito, que de vez em quando me dá um recado aqui, o Márcio OTG me dá um recado. Seguinte, a C27 não está legal para fazer lançamento, se a ideia é fazer lançamento ou alguma coisa assim, não vale a pena. Ela serve mais para você acompanhar, de repente para fazer um ratio, de repente para fazer uma borboleta, para outros tipos de estratégia, talvez ela se justifique. Até porque ela está com uma vol mais baixa do que as outras vols das opções um pouco mais caras. Muito bem. Vamos ver agora então a Petro D. A Petro D, como deve faltar uns 45 dias úteis, quantos dias? Vamos ver aqui. 49 dias úteis faltam para o vencimento da D. Ela não anda muito bem ajustada não, mas já dá para dar uma olhada. A Petro D 22 então está 3,25, 26,70 de vol, uma vol próxima da vol
histórica que está na faixa dos 25% e próxima também da vol implícita da C, 88% de delta, e aí pagando 2,78 de taxa no período. E aí apertando esse botão aqui a gente vê as outras informações que estão faltando. 1,16 ao mês, não é uma taxa muito legal não. A taxa legal ao mês tem que ser pelo menos 1,80, 1,90 para aguentar o quê? Para aguentar desaforo. Você tem que lembrar que para você fazer uma taxa, né, pode ser uma taxa de trava de alta, pode ser uma taxa de rate, tudo é taxa. Para você fazer uma taxa, se você não colocar pelo menos 1,8, 1,9% de taxa no bolso, o que você gasta com corretagem, o que você gasta com emolumento, o que você gasta de spread, quer dizer, de slippage para tomar e bater, quer dizer, para comprar e vender nas ofertas nas pontas certas, o que você acaba gastando de tempo e o que você vai gastar e que você precisa ter de gordura acumulada para pelo menos 1 ou 2 vezes por ano pagar um stop, que a gente vai pagar stop, não tem jeito, vale a pena só montar operações acima de, sei lá, de 1,80 a 1,90. Lembrando que se você fizer uma operação de CDB ou se você comprar um título público, você vai receber 0,70. Então a ideia é que, sem osso, tirando tudo que você tem que pagar para fazer a operação, você consiga uma taxa líquida de 1,20, 1,30, que é aí uns 50% acima da taxa da renda fixa livre de risco, que é a LFT, né? Que são os títulos públicos federais, tá? Por isso que quando você fala, Rocha, eu vou fazer uma taxa de 1,40, você não acha uma boa? É o dobro da renda fixa? É o dobro não, né? Tem que pagar imposto, tem que pagar uma série de coisas, vai emagrecendo a sua taxa. Vamos voltar para a planilha. Petro D24, Petro D24 162, R$24 é o preço de exercício, 2504 é o delta, 66 de delta, 2504 é a vol, perdão, 66 de delta. E as pessoas de vez em quando falam, Roxo, faz aí um boi, faz uma borboleta, alguma estratégia um pouco mais complicada. Nós vamos fazer uma borboleta hoje, fazer uns exercícios de borboleta, mas nós vamos fazer na OGX. Por que na OGX? Primeiro porque a OGX agora é operacional, está tirando petróleo, é uma empresa séria. Brincadeira. O principal motivo é porque todos os strikes são redondos, porque como ela nunca pagou um dividendo, você não tem strike de 22,5, outro de 23,40 e não fica tudo torto, fica tudo retinho, fica muito mais fácil para a gente entender. Legal. Petro D24, então 25% de vol, 4,80 de taxa no período, aí já está bem mais legal. 2,03 de taxa ao mês e uma proteção de 6,61. Só que é uma proteção de 6,61 no período. Nós estamos para incluir aqui uma proteção ao mês, ainda não tivemos tempo de fazer. Vamos lembrar de fazer isso. O que mais? Petro D25 está 1,07, 25% de vol, bem parecida com a D24. Essas opções estão líquidas até, viu? Porque elas estão com volatilidades bem ajustadas entre elas. Elas não teriam volatilidades tão próximas se elas não tivessem líquidas. A taxa 6,56 no período, 2,76 ao mês e uma proteção de 4,36. Está bem parecida com a 24, né? Está bem parecida. A D26, 69 centavos é o que ela está custando, ela é de R$26 e ela é a primeira opção fora do dinheiro e ela está com uma vol de 25,20, um pouquinho acima das vols na grana, né, das opções na grana. 9% de taxa, 69 centavos de VE. Um VE bem mais baixo do que a 24, do que a 25, porque ela é fora da grana, né? Normal. 3,79 de taxa ao mês, mais uma proteção de apenas 2,81. Essa é a estratégia para um cara um pouco mais animado, né? Não é agressivo não, porque acreditar que a Petro possa ir a R$26 não é nenhum tipo de milagre agora que a Petro mostrou que pode voltar a andar. O Tobias fez uma pergunta aqui, uma pergunta interessante. Ele está dizendo assim, um negócio bacana que tem no mercado americano são opções com vencimento semanal e outras com vencimento de mais de um ano. Tudo com liquidez. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Dá para operar vários vencimentos. O mercado americano é muito legal para operar e acho que todo mundo tem que ter um objetivo de longo prazo
de poder operar no mercado americano algum dia. Não estou dizendo que só vai ficar legal ou só vai ser bom quando a gente operar grandão no mercado americano. Eu não opero grandão no mercado americano, eu opero bem pequenininho. Mas é porque, já que a gente gosta de opções, e olha, eu te juro, se você estiver estudando opções, se você gosta de opções, se você está pensando em se dedicar só pelo dinheiro, esquece. Não vale o trabalho. Porque é muito mais complexo, dá muito mais trabalho para aprender esse monte de relação do que o dinheiro que você poderia ganhar com isso. Então, é legal a gente ir para o mercado americano, principalmente por conta das possibilidades de poder montar, por exemplo, uma vaca para 2014, travando com um pozinho de 2013, entendeu? São coisas muito legais, acho que isso vale a pena, né? Agora, se a ideia é só ganhar grana, talvez tenha outros jeitos mais fáceis. Eu não aprendi ainda, mas acho que talvez tenham jeitos mais fáceis. Mas é muito legal o mercado de opção de qualquer maneira. Vamos lá, Petro D26, já vimos, vamos para a Vale agora. A Vale B. Vale B tá para vencer, então não dá para levar muito em conta, mas mesmo assim a gente vai dar uma olhada. Olha lá, as dentro do dinheiro estão com volatilidades extremamente altas e as fora do dinheiro com volatilidade, as no dinheiro com volatilidade baixa e as bem fora do dinheiro quase pozinho com volatilidade alta, né? O Smile, vou até mostrar aqui. O Smile tá bem assim, ó, né? O Smile, quando é bem longo, né, quando o vencimento é longo, o Smile ele é bem flat, né? Uma curva assim que a volatilidade ela vai baixando devagar e vai subindo devagar, porque todo mundo tem VE, desde o cara extremamente dentro do dinheiro quanto o cara extremamente fora do dinheiro, todo mundo tem bastante VE. Agora a opção mais curta não, né? O Smile fica assim, quase um U. É muito legal isso, essas percepções que a gente vai tendo com o tempo. Muito bem, que mais? Então a gente tem as Vale B40, por exemplo, com 92% de delta e 46% de vol, só que sem taxa nenhuma, né? Uma taxa de 0,50, não vale a pena. A opção no dinheiro, que é a B44, essa daqui já está com 21% de volatilidade. Ela está bem amassada, porque ela é a opção do game, essa daqui que dá jogo. E ela paga uma taxa de 2,18 para ser exercida, sendo que o papel está custando 43,52 e ela é de 44. Então ela é de 48 centavos fora da grana. Ela é uma opção bem factível de dar exercício e ela estaria pagando uma taxa de 2,18. Agora, 46 centavos te protege em apenas 1%. Então, se o sujeito estiver pensando em proteção, talvez não seja o caminho certo, né? Vamos lá na Vale C. Vale C. Se alguém quiser que a gente simule algum tipo de estratégia na Vale, pode pedir que a gente simula. Não pode ser operação papai e mamãe tipo trava de alta, tem que ser as maluquices. Também não pode ser aqueles condor maluco, porque eu tenho que ver no livro. Isso aí eu não sei fazer. Quer dizer, não sei fazer de cabeça. Vamos lá. Vale C. A Vale C está assim. Lembrando que a volatilidade de Vale, né, para o pessoal que não está acompanhando tão de perto assim o chat, a volatilidade vale 25,63. Você vê, faz algumas semanas que ele está nesse nível de vol. Tá certo que a gente teve um ou dois bons canudos de alta aí na Vale, mas a volta se mantendo na faixa dos 25. É mais difícil baixar desse tipo de nível. Mas a volatilidade implícita, essa daqui, ela já está abaixo dos 25, ela está na faixa dos 20%. Vale C42, Vale C42 está 2,60, ela é de R$42, ela é R$1,50 mais ou menos dentro da grana, ela está pagando uma vol de 22,96, é praticamente a melhor vol aí das opções mais próximas do dinheiro, 74% de delta, e ela está pagando uma taxa de 2,59. Olha, vale a pena mostrar essa daqui também, que é de 40, a Vale C40. A Vale C40 estava com uma vol de 29,53. Eu não sei se essa vol é verdadeira ou se é uma distorção de fechamento, mas ela está pagando uma taxa de 2,20 no período. É interessante. Agora, olhando a taxa ao mês, ela fica um pouco magrinha, deve dar 1,50, 1,53, quer dizer, não é uma taxa tão boa. Já a taxa da 42, ela tá legal, olha lá. Ela tá com 1,81 de taxa ao mês. Já vale a pena, né? E uma proteção de 6%.
Lembrando que a Vale está com uma vol tão baixa que a gente acaba até achando bom umas taxinhas magrelas como essa. Vale C44, 1,88. 43,07 é o preço de exercício dela, então é praticamente igual, é bem próximo da Vale C42. 22,40 de vol, 63 de delta, ó, o delta da C42 74% e da C44 63, quer dizer, deltas bem parecidos. 3,36 de taxa no período, 48 centavos de VI, 1,40 de VE, um belo VE, o melhor VE da categoria aí de todas as opções para vencimento C. Gostei desse cara, viu? 2,34 de taxa e uma proteção de 4,32. Se eu tivesse que fazer uma taxa na Vale, com a minha grana, eu faria nessa, Vale C44. Ela é dentro do dinheiro, ela protege bacana, ela tem uma taxa boa, ela está bem adequada. Vale C46, 51 centavos, R$46 é o preço de exercício, 20% de volatilidade, está bem mais magra, pagando uma taxa de 6,88. Mas para você conseguir essa taxa, a gente precisaria colocar, o mercado precisaria subir para 46, o que dá uma alta de R$2,50, dá um 6% de alta no papel. Então no final, olha lá, ela só te protege 1%. Acho que daí para frente já não compensa tanto, pelo menos no quesito, taxa. Olha, tô vendo uma coisa bem interessante aqui. Nós temos uma Vale C48 que é de 48 e uma Vale C50 que é de 48,14. Então são praticamente o mesmo exercício. Só que a C48 está 21 centavos e está pagando uma volatilidade de 21,54 contra uma C50 que está 14 centavos e está pagando uma volatilidade de 19,66. Dá uma arbitragem aí, viu, gente? Elas são tão próximas, 48 com 48,14, que mesmo que uma fosse americana e outra europeia, acho que as duas são americanas de qualquer maneira, valeria a pena fazer essa arbitragem, vender a C48, comprar a C50. Você pode vender 1 quilo e comprar 1,1 kg, você ainda põe o dinheiro no bolso. Eu não sei se dá para fazer isso, mas se der vale a pena. Eu vou repetir, vende a C48 e compra a C50 numa proporção de 1 para 1, ou então você compra um pouco mais da C50. Tipo, para cada quilo da C48 que você vende, você compra tipo 1,1 kg ou 1,2 kg da C50, que dá para fazer numa boa. Marcião, dá uma olhada aí, se der para montar alguma coisa disso amanhã, vamos ver se a gente consegue, achei uma boa. Vamos conversar amanhã cedo para a gente ver isso. Legal. Vale C52, Vale C52, prêmio 5 centavos, R$52 é o preço de exercício, 25% de vol, só que 52 está bem fora da grana, então está um pouco diferente. O Tobias está dizendo isso que é distorção de fechamento, mas eu não sei se é distorção de fechamento, porque a Vale C ela é próxima, mas deve ser sim, você tem razão. Vamos lá, Vale D. Como é que tá a Vale D? Vamos ver se tem liquidez. Olha, já tem, viu? Todo mundo já operou. Vamos ver como é que estão as vols para ver se elas estão adequadas. Estão. Vale D40 está com vol de 20, Vale D42 vol de 24, Vale D44 vol de 22, Vale D46 com vol de 22,50. E olha, eu só não proponho uma borboleta aqui, ó, porque tá tudo torto. A de 40 é 40 mesmo, a de 42 é de 41, a de 44 é 44 mesmo, a de 46 é de 44,14. Então tá tudo meio maluco, ó. Uma outra arbitragem que dá para tentar aqui, ó, D44 com D46. Elas estão, a D44 preço de exercício R$44 e a D46 preço de exercício R$44,14. E elas estão com volatilidades próximas, né? 22,23 e 22,50. Dá para arbitrar essa vol aqui, com certeza dá. Não é tão moleza quanto aquela lá fora da grana, mas dá. Vale D48, Vale D48 40 centavos, né? 19,75 de vol. O Mário está dizendo que D40, 44, 48 tá redondo, mas aí, bicho, uma borboleta do tamanho do mundo, né? Gigante. Vamos até simular.
Mas é uma borboleta casa muito grande, né, Marcelo? Fica ruim o negócio. Vai ficar muito cara essa borboleta. Vamos lá. D40, uma compra de 1 kg. Mas é legal para mostrar como é que monta, né? Ela tá... Olha lá, o BTS está perguntando quando acontece esse tipo de distorção nos strikes, se não é possível montar uma borboleta pulando os strikes. É isso que nós vamos fazer aqui, BTS. O Márcio já sugeriu aqui. Nós vamos comprar 44, tá 4,54. Nós vamos vender 2 quilos de Validei 44 que tá 1,90. Temos que criar aquele botão do gráfico, porque aí eu faço umas borboletas meio assimétricas. A gente ajusta na posição, viu? Precisamos acertar aquilo lá. O gráfico, esse Excel 2010 mata a gente. Compra aí 1 kg e o preço dessa opção Validei 48 tá 40 centavos. Então 40 centavos, 0,40. Tá custando R$1,14 e ela tem uma diferença de R$4. Olha, tô achando barato, viu? R$1,14 para uma amplitude que, se você acertar o miolo do papel em 44, você ganha R$4 de lucro. Acho bem bacana. Gostei, obrigado, Marcelo. Se vocês quiserem se interessarem, façam perguntas, se não, manda e-mail para mim. Manda e-mail no roxo, lroxo@banifinvest.com.br, mas eu tô com dificuldade de acessar esse e-mail. Se eu não conseguir, se eu não responder muito rápido, tipo em meia hora, 1 hora, aí vocês mandam no roxo@rox. É assim, ó. Vou escrever aqui. roxo@roxx.com.br. É assim. Gente, vamos lá. Vamos ver agora como é que está a OGX. A OGXB provavelmente está na mesma situação da Petro e da Vale B, muito próximo do vencimento, meio maluco. OGXB 14, 82% de vol, olha, malucona, né? Vamos nessas daqui no dinheiro, ó. A B17 está no dinheiro, ela é interessante. Ela está 48 centavos, é um belo prêmio, volatilidade em 40,41. E ela está pagando uma taxa de 2,91 no período e 8,97 ao mês, é o que está dando essa taxa aqui, OGXB17. Vamos pensar em alguma maluquice para ganhar dinheiro com isso? Sabe o que a gente pode pensar que pode ser legal? A gente podia fazer de repente uma borboleta com miolo na B17. Repete até uma borboleta assimétrica. Não vamos fazer uma assimétrica que é mais fácil de explicar. Vamos fazer 16, 17 e 18. Então a gente compra aqui. Borboleta curta, Rui, você não manda fazer sempre ela bem longa? Mas aqui já é uma oportunidade, né? Já é uma coisa um pouco diferente. Vamos comprar 1 kg. Vamos vender 2 quilos. E vamos comprar 1 kg. Epa, aqui não. Vamos comprar 1 kg de B18. Então a B16... Olha, 37 centavos. Mas beleza, hein? Eu não sei se você consegue vender essa B17 por 48 mesmo, mas tá bem interessante essa borboleta de R$1. Faltando 7 dias úteis para o vencimento, você pagaria 37 centavos para fazer. Gostei, acho interessante. Gente, OGXB, volatilidades. A volatilidade da OGX subiu. Tá agora a histórica em 38,56, não subiu tanto, mas a implícita subiu bem, olha lá. A 46, 41 e 42, a 16, 17 e 18. Vamos agora na C, que ela é um pouco mais ajustada, ela é um pouco mais de acordo com o que a gente espera da volatilidade. A C14, ela tem 56% de vol, a vol tá bem alta mesmo, muito legal, hein? Essas vols da OGX estão muito boas, viu? Acho que vale a pena fazer algumas coisas. Olha o que vai dar. 87% de delta, mas ela está pagando uma taxa de 2,87 no período de 30 dias, o que daria
1,10 mais ou menos, acho que é isso, não, 2,10, perdão, 2,10 não, 2%. 2% de taxa com 19,85 de proteção para 30 dias úteis, gente. É uma belíssima operação, belíssima operação. Depois nós temos a OGX C15. Ela tá 2,54, ela é de R$15. Ainda bem que nós montamos uma trava de alta segunda-feira na OGX, vocês lembram? Montamos na C por 81 centavos, mas já tá dando lucro. A OGX C15 2,50, contei vantagem agora, hein? 2,54, strike R$15, 52,90 de vol, 3,88 de taxa. Olha que bela taxa, 2,70 de taxa ao mês, 15% de proteção. Olha, isso aqui é um bom negócio. Marcio, anota aí, vamos ver se a gente faz isso aqui também, ó. Vamos pegar um cliente ou dois que estão com dinheiro na renda fixa, vamos fazer uma operação dessa aqui que tá muito legal. OGX C16, 1,68 de prêmio, R$16 de strike, 43,81 de vol, 4,58 de taxa no período, 3,18 de taxa ao mês, 10% de proteção. Eu prefiro a de 2,70, sabia? Para ter 15% de proteção ou 9,90, eu prefiro 15, né? Porque o ganho adicional não é tão grande. OGX C16. C16 está 43,81 de vol, ela está 1,68, ela paga uma taxa de 4,58 no período, uma taxa de 3,18, nessa que nós já vimos, perdão. Vamos aqui na de 17, a 17 está 1,02, R$17 é o strike, 40% de vol, já não está mais tão legal. A volatilidade está dando uma amassada aí quando chega no dinheiro. 6,50 de taxa, 1,02 de VE, olha que VE alto. 4,43 de taxa ao mês e 6% de proteção. Interessante também, gostei. Preferi mais a de 2,70, mas essa aqui também tá legal. Vamos simular algumas estratégias mais complexas? Vamos simular algumas maluquices? Vamos começar simulando uma borboleta? Vamos simular uma borboleta... no dinheiro custa caro, né? Vamos simular uma borboleta no dinheiro, vai, 16, 17, 18. Depois a gente pode fazer até uma 17, 18 e 19, que fica legal também. Vamos comprar 1 quilo. Vamos vender 2 quilos. Vamos comprar 1 quilo. 16, 17, 18, 16 centavos. Gente, 30 dias úteis. Uma borboleta com miolo de R$17, custando 16 centavos. Eu gostei, sinceramente, achei uma boa operação, achei bem interessante. Vamos ver como é que tá agora um pouco mais dentro do dinheiro. Talvez se estiver bem mais barato, vale a pena. Vamos deletar tudo e começar de novo. Vamos comprar de 15, 1 quilo. Vamos vender 2 quilos da de 16. E vamos comprar 1 quilo da de 18. O Tobias está dizendo assim, além da vol, a liquidez das opções de OGX aumentaram bem. Aumentaram sim, não, a OGX está bem legal. 15 com 16 com 17 está mais caro, está 20 centavos. Eu prefiro meter 17 no miolo, pessoalmente, mas eu sou um cara meio otimista, não sei se dá para levar muito em conta a minha opinião, não. Sabe uma outra operação legal que a gente poderia fazer? Uma borboleta assimétrica. Ao invés da gente vender 2 quilos, a gente vende 1,5 kg só da C16. Aí nós não precisamos comprar 1 kg da C17. Nós podemos ir direto na C18. E aí na C18 nós não precisamos comprar 1 kg inteiro, compramos só aquilo que nós estamos vendendo, que é meio quilo. Olha lá. Sabe quanto custa isso aqui? 28 centavos. Só que você tem uma amplitude muito maior. Achei interessante. Você tem uma amplitude que vai de 15 a 18. Se o mercado tiver entre 16 e 17, você tem um belo ganho, um ganho de R$1 aí, e ela custa 28 centavos para montar. Olha, interessante também, tá? Tanto a 16, 17 e 18 quanto a 15, 16 e 18 são bons negócios. Entre as duas, eu prefiro a simétrica, 16, 17 e 18, ela está um pouco mais barata.
A assimétrica, ela não pode custar mais do que 50% do que o preço da simétrica, tá? Então, como de 16 centavos para 28 dá um pouco mais do que 50%, então eu estou preferindo a simétrica, 16, 17 e 18. O Márcio está dizendo que você pode montar no FlexCam, que aí dá para ver o gráfico, é verdade. Eu não vou montar, Marção, porque falta 5 minutos só. A gente ainda tem que mostrar as duas operações que a gente está carregando e precisamos fazer uma análise de um papel. Vamos analisar o papel primeiro? Eu vou só colocar no meu rosto aqui enquanto eu vou mudando o site. Vou entrar aqui no site. O site que eu gosto de olhar análise fundamentalista é um site que tem todos os dados disponíveis, que é o Fundamentos, com U. É www.fundamentos.com.br. Marcelo Afonso é o dono. Qualquer dia você vai ter que me dar uma participação, viu, Marcelo? Que eu falo do teu site toda semana. Não está entrando. Acho que a culpa é do Explorer. Vou entrar depois. Legal. Então vocês estão provavelmente já vendo aí o site. E vamos digitar aqui Light, né? Light é uma empresa tão velha, mas tão velha, que quando a gente era moleque, o código alfanumérico dela era só L e G. Só tinha 3 letras. Vocês viram que o código alfanumérico do Facebook lá na Bolsa de Nova York vai ser só FB? Legal, né? FB. Gente, número de ações, volume, cotação, uma série de dados aqui. PL 14,75, 1,67 de preço sobre valor patrimonial, preço sobre EBITDA de 5,37. Olha, até que não tá mal. O problema é que no último trimestre ela teve prejuízo. Então, olha, ela estava tendo um lucro, ela teve um lucro anualizado de 377 milhões no último ano, e ela teve um prejuízo no último trimestre, sendo que mesmo o EBITDA afundou. Ela deve ter pago muitos juros, muito imposto, deu algum problema aí na Light. Acho que é por isso que ela andou caindo. E ela mesmo assim está com um PL muito alto. Um PL comparativamente com um PL de 370 milhões de lucro, não desse prejuízo aqui. Olha, não é um bom fundamento não, viu? Sinceramente, não estou achando grande coisa esse balanço. Vamos voltar. Foi feita a análise então da Light para o nosso amigo. E vamos agora ver as operações que a gente está operando. Então volta para a planilha. Vou alterar a planilha aqui para a planilha de estratégias. Aqui, Roxy. A gente tem duas estratégias. O primeiro, um boi, que nós montamos semana passada na Petro para ver o que acontecia. Ele está perdendo R$530, porque nós recebemos R$22,75, e para sair desse boi a gente teria que pagar R$23,28. Então a gente apanhou por causa do Teta. E o Teta é R$463 por dia. Então tudo indica que vai piorar essa estratégia. Mas vamos vamos continuar carregando esse boi, porque o mais interessante é mostrá-lo. Como é que é o boi? Para quem não estava aqui na quinta-feira passada, você vai vender uma opção cara, nesse caso a B22, a gente vendeu por R$3,49, e a gente vai comprar a B25, 16,2 quilos por 75 centavos. A gente fez 10 para 16,200 para zerar o delta, deixar o delta próximo do zero. Só que o delta está negativo, ó, tá bem negativo. Por quê? Porque o papel subiu e o Teta comeu, quer dizer, a operação tá feia. Não sei como é que faz para essa operação melhorar. Se alguém me perguntasse o que fazer com essa operação agora, eu desmontaria, tá?
porque a vol da Petro deu uma subida, ou pelo menos parou, e essa operação não deu lucro nenhum. Vamos ver como é que está o Delta Red da Vale. Olha lá, o Delta Red da Vale. A gente está com delta negativo de 29%. Olha, a Vale foi e voltou e o delta está bem tranquilo. Por quê? Porque o Gama está em 9% só. Por que o Gama está em 9%? Porque as opções estão dentro da grana. Ó. A gente está comprado na B40 e vendido na B42. Elas estão bem dentro da grana. Por isso que mesmo que o mercado tenha subido, a gente não perdeu. E o lucro acumulado dela está em R$1.720, tá? Olha, Speed, o Speed me perguntou por que eu não ajustei o delta do boi. Porque o boi não necessariamente é um delta red, né? O boi a gente montou com delta zero, mas a gente quer ganhar no delta. Então eu vou deixar esse boi como tá. Vamos esperar ele vencer, a gente monta um outro no mês seguinte. E aí a gente pode até começar a zerar o delta do boi, ajustar. Ver o que aconteceria se a gente ajustasse o delta. Mas hoje eu acho que não precisa não. Teve mais um viés educacional do que de fato alguma coisa para a turma se basear para operar. Não é para operar isso aqui não, é só para acompanhar mesmo. Vamos fazer a rolagem? Então estamos desmontando hoje a nossa estratégia de Delta Red na Vale B, e eu vou congelar todos os números para que eles não mexam mais, tá? Vou copiar tudo e vou colar tudo como se fosse valor. Colar especial valor. Então agora eu travei essa estratégia, ela não mexe mais. E aí eu vou no vencimento C, vou simplesmente copiar o lucro que estava lá acumulado, então eu vou somar com tudo isso o lucro que a gente tinha acumulado no Delta Red da Vale B, que são R$1.720 de lucro. Então estamos carregando esse lucro. Infelizmente a gente ainda não teve condição de fazer todos esses ajustes já com custos operacionais. Nosso objetivo é conseguir fazer isso logo. E aí qual é o que a gente vai mexer? A gente vai mexer C44 comprando. Por quê? Porque ela é a primeira dentro do dinheiro, está com 63% de delta. Não, nós vamos na C42 com C44. Por que C42 com C44? Porque é um pouco mais conservador. E a C42, ela é de 42 mesmo, e a C44 é de 43. Então a proporção não vai ficar muito grande. O M. Freitag, que é um amigo antigo, aí acompanha os nossos bate-papos desde a época do Perdidos na Noite lá. Boa tarde, Roxo. No Delta Red, o stop para baixo é 1% da opção vendida e para cima tem algum stop? Não, para cima só se entrar tanto no dinheiro que o Delta ficar tudo 100%, aí a gente faz uma rolagem. Mas fora isso, acho que não vale a pena fazer stop não. Me diga aí qual que é a sua opinião, porque você tem tanta autoridade para falar sobre o assunto quanto eu. Vamos lá. Então a ideia qual que é? C42 comprado. Então vamos comprar 10 quilos da opção C42 pelo preço de R$ 2,60. Vamos dar um zoom, né? Senão vocês vão enxergar bem. Legal. Aí nós vamos vender qual? Nós vamos vender a C44. Estão lembrados como é que faz a conta? Você tem que fazer um igual. Aí você pega o delta da opção que você está comprando, que é o delta mais alto, divide pelo delta mais baixo. Quanto é que dá 74 dividido por 63? Deve dar 1.3, 1.28, sei lá, alguma coisa assim. E vamos multiplicar isso pelos 10 quilos da opção comprada. Então a gente multiplica aqui, ó, pelos 10 quilos da opção comprada, e a proporção fica 1.2, né? 1.18 na verdade. Então 11.8, bem longe, a conta que eu fiz estava errada, estou ruim de conta de cabeça hoje. 11.8. E o preço dessa opção é 1,88. Então 1,88. Está custando R$
820 para montar essa trava. Qual a opção que nós vamos zerar no pozinho? Vamos zerar de 5 centavos? Então vamos na C52. C52 está 5 centavos. Pô, mas tá tão longe C52, né? Será que a C50? Pô, essa Vale não tá fácil, né? Porque quando a avó é para ser baixa, é para ser alta, ela é baixa. Quando a avó é para ser baixa, ela é alta. A C51 tá mais barato, tá 2 centavos, né? Então vamos nela. Vamos nela. C51, 2 centavos. Então, a gente vai comprar 1,8 quilos a 0,02 centavos. Só para zerar o pozinho. Muito bem. Como é que ficou o delta? 0,092. O delta estava meio levemente negativo. Quer deixar o delta levemente negativo? Ou vamos deixar ele zero? Vamos deixar ele zero, né? Vamos deixar do jeito que está. Então tá bom. A operação está montada. Vamos salvar aqui a planilha para vocês poderem baixar depois. E esse foi... Desculpa, secando o buço aqui. Esse foi o nosso bate-papo de opções avançado da quinta-feira, dia 2 de fevereiro. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que o nível esteja de acordo tanto com o pessoal que manja do assunto quanto com o pessoal que está tentando correr atrás do prejuízo. Fica sempre aberto o canal para vocês me mandarem um e-mail, para vocês fazerem perguntas, para a gente continuar a nossa interação. E acho que esse ano vai ser muito legal, né? Poder conversar com o pessoal do nível um pouco mais alto, falar sobre coisas mais complexas é muito bacana. A gente que está tantos anos mexendo com opção acaba não tendo nem com quem conversar, né? Vai chegar em casa, a esposa pergunta: e aí, como é que foi o dia? O que você vai falar para ela? O Theta subiu, o Gama desceu, eu estou preocupado com o Vega, né? Então a gente praticamente não tem conversa com quase ninguém fora do escritório. Então é muito legal ter essa galera toda aí. Menos a Babi, né? Se alguém casar com a Babi, ou o marido da Babi, pode ter conversa com ela. Gente, um abraço para todo mundo. Espero vocês de novo na segunda-feira, ou então na quarta, ou então na quinta. E vamos lá, vamos esforçar para ficar cada dia mais sabido, para dar um tombo nessa turma aí do mercado, nesses tais de tubarões aí. Um abraço para todo mundo.